Lula está enfrentando a sua primeira crise de verdade no atual mandato, que é a crise do União Brasil. O partido está completamente dominado por disputas internas, ele rachou de vez e está colapsando. Claro que tudo isso afeta a composição de Lula na base aliada, no Congresso e também a composição ministerial. É possível que haja uma reforma ministerial, já que Lula tem 3 ministros que são da cota do União Brasil. A confusão ali dentro está tão grande que até o Eduardo Cunha está envolvido. Mas do meu ponto de vista, se for uma oportunidade do Lula se livrar da Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo, que tem envolvimento com milícias, é uma possibilidade, já que a União Brasil não entrega os votos necessários. Pode ser até mais interessante o Lula abrir mão do União Brasil e ficar com os republicanos. Na sua opinião, primeiramente, o meu cabelo tá parecido com o do Guga Chakra? E o que você acha? O Lula tem que abrir mão do União Brasil e ficar com republicanos? Deixe seu like se você gosta de ver esses assuntos de bastidores e, claro, se inscreva no canal. A primeira coisa que você tem que entender é que o União Brasil ele não é um partido político. Ele é um grande catadão de vários interesses que estão ali juntos e que uma hora vão colapsar. Porque a União Brasil surgiu com a fusão do PSL, que foi o partido do Bolsonaro, com o Democratas. Partidos que não têm muita sinergia, né? A não ser as questões do neoliberalismo. E eles se juntaram para terem mais poder, serem o maior partido de direita e controlarem aí um fundo partidário muito grande. Só que o partido ele é completamente dividido. E inclusive existem interesses distintos dentro de pessoas importantes do mesmo partido, do União Brasil. Para vocês terem uma ideia, o União Brasil ele tem uma ala que era do Democratas, ele tem uma ala que era do PSL e tem até uma ala do Arthur Lira. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil, ele é mais Lira do que do próprio União Brasil. Então é uma confusão imensa. E isso mostra que a União Brasil nunca será base 100% do governo Lula. Porque são muitos interesses distintos. Nem mesmo o chefe do União Brasil, que é o cara que realmente manda, ele é político. É um advogado chamado Antônio de Rueda. Ele é o vice-presidente do União Brasil. O presidente atual é o Luciano Bivar, de Pernambuco, que tem problemas ali dentro do próprio União Brasil por conta de Pernambuco. O Antônio Rueda, ele é próximo do Arthur Lira. Vai vendo a situação. E é ele que comanda o fundo partidário e o fundo de campanha do União Brasil. Mas ele não é político, ele não é nada, ele é só o vice do União Brasil. Então, olha só a situação. E ele atua no setor de seguros. Teve alguns lobbyzinhos, aparentemente, algumas influências durante o governo Bolsonaro, que é também o setor que o Luciano Bivar atua, o setor de seguros. Então eles têm uma convergência de interesses. E aí começou todo o quebra-pau. Porque o Antônio de Rueda e o Luciano Bivar, eles passaram por cima da bancada carioca dos deputados do União Brasil e foram negociar diretamente com o Cláudio Castro, governador do estado, a nomeação de alguns cargos. A bancada do União Brasil do Rio de Janeiro não gostou nada dessa situação, porque eles se sentiram desprestigiados. Eles falaram assim, opa, peraí cara, o que está acontecendo? E eles foram falar com o presidente estadual do União Brasil, o Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo e também é marido da Daniele Carneiro, ou a Daniela do Vaguinho, a Dani do Vaguinho, que é a ministra do Turismo. O Vaguinho, ele foi reclamar com o Luciano Bivar. Sabe o que o Bivar fez? Ele cortou o acesso do Vaguinho do sistema que permite as movimentações do fundo partidário. Ou seja, o Luciano Bivar tirou o dinheiro do Vaguinho. E para piorar, o Rueda, ele estava articulando para colocar um adversário do Vaguinho para disputar a prefeitura de Belford Roxo em 2024. São muitos, mas muitos interesses completamente diferentes do próprio partido. E aí o Vaguinho falou o seguinte, pô, me cortaram até o acesso do fundo partidário, eu não vou mais permanecer nesse partido. E foi para o Republicanos. O Republicanos, ele que é o partido da Igreja Universal. É um partido que não compõe base com o Lula. E quem articulou essa ida, ou pelo menos essa aproximação do Vaguinho com os republicanos foi o Eduardo Cunha. Sim, o Eduardo Cunha, o responsável pelo impeachment de Dilma. O Cunha, ele foi uma espécie de padrinho do Vaguinho lá na Baixada Fluminense, porque o Eduardo Cunha, apesar dele ter disputado a Câmara dos Deputados por São Paulo, ele é do Rio de Janeiro.
E a filha do Eduardo Cunha, a Dani Cunha, ela é também do União Brasil e pode migrar para o Republicanos. 5 deputados do União Brasil podem migrar para o Republicanos. Só que o que acontece? As cadeiras, as vagas dos deputados não pertencem a eles, pertencem à legenda. Então vai haver um processo no TSE para liberar ou não a migração desses deputados do União Brasil para o Republicanos. Se o TSE negar, ou seja, não acatar a tese de perseguição que esses deputados estão dando, não vai rolar a transferência. Tá? Então aí que está toda o pega. Porque a Dani do Vaguinho, a ministra do Turismo, também pode mudar para o Republicanos. E o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, foi um dos grandes interlocutores das indicações ministeriais do governo Lula, também pode sair do partido e está sendo especulado desde o final de janeiro. A saída da Dani do Vaguinho, do União Brasil, pode acarretar numa reforma ministerial. E aí que está todo o problema do Lula. Pelo seguinte, a Dani do Vaguinho teve lá o problema com as milícias do Rio de Janeiro. Ela não caiu. Deveria ter caído, mas ela não caiu. Porque o Vaguinho, ele foi um aliado importante para que o Lula derrotasse o Bolsonaro em Belfort Roxo e na Baixada Fluminense. Só que se a Daniela sair do União Brasil e for por Republicanos, o União Brasil perde o ministério. O Luciano Bivar já falou em entrevista ao Globo que o Ministério do Turismo não é da cota do Lula, mas sim da cota do União Brasil. Ou seja, se a Daniela sair, o União Brasil quer o Ministério do Turismo. Então pode acontecer uma reforma ministerial no momento em que o Lula está tentando consolidar a sua base no Congresso. Isso pode fortalecer os poderes do Arthur Lira porque ele está com um super bloco. Então é uma situação muito, mas muito complicada de ser solucionada. O governo federal está calado, não tem que intervir nessa história, ele não tem mesmo. Até porque essa migração dos deputados do União Brasil está sendo para o Republicanos. O Republicano já se declarou independente, falou que não é oposição nem base do governo, mas diariamente faz flertes com o governo federal. Por quê? Porque o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, tem interesses em 2025, quando o Eduardo Cunha deixar a presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem interesse em ser o presidente da Câmara dos Deputados, contando com o apoio do governo federal e do PT. O PT, na sua composição, tem ali 50 e tantos deputados. É uma grande composição. Então é muito voto. E o Republicanos, ele tem hoje 42 deputados. Se nós tivermos essas migrações, o Republicanos poderá ter 47 deputados. O União Brasil tem 59, passando para 52. Então a distância aí, ela não fica mais tão grande, né? Uma distância de 17 cai bastante. E talvez seja uma hora do Lula demitir, tirar a Daniela do Vaguinho ou se unir mesmo ao Republicanos, porque nunca vai ter o apoio integral do União Brasil. Ah, mas o União Brasil tem mais deputados. Tá bom. Ah, o Republicanos também não vai ser base do Lula. Tá bom, beleza, também. Mas o que vale mais? 30 deputados fiéis do Republicanos, um partido menor em termos de cadeiras na Câmara dos Deputados, ou 15 votos do União Brasil? Será que o Republicanos vai ser mais coeso, apostando na sucessão do Arthur Lira em 2025? É um jogo de xadrez muito bem jogado que está, de fato, causando a primeira crise do governo Lula.